caería. Zapatos que en unas horas buscaré bajo tu cama, con las luces de la aurora, junto a tus sandalias planas que compraste aquella vez en Salvador de Bahía, donde a otro diste el amor que hoy yo te devolvería. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se
Bom dia a todos, bom dia a todos. Nós começaremos em breve, dentro de 2 minutinhos. Nós vamos dar início aqui ao nosso webinar, o Red Talks, em conjunto com a IBM. Então, nosso Red Talks que tem o tema de como gerar insights mais profundos sobre ameaças modernas com o Cloud Pak for Security. Bom dia a todos. Eu vou dar início aqui ao nosso Red Talks com alguns recadinhos. Meu nome é Marcelo Dias, eu sou do marketing aqui da Red Belt. Quero que todos sejam muito bem-vindos em nosso webinar. O tema de hoje é como gerar insights mais profundos sobre ameaças modernas com o Cloud Pak for Security. Conosco aqui hoje temos a Gabriela Colasso, ela é Technology Partner Architect na IBM, e o Max Hamann, consultor aqui na Red Belt Security. Antes de eu passar a palavra a Gabriela e o próprio Max, durante o dia nós teremos algumas atividades, né? Após as apresentações, nós teremos algumas atividades com benefício, com alguns prêmios. Então, peço que todos aí se mantenham até o final do webinar, que teremos algumas surpresas.
Estou colocando aqui quem estiver entrando no webinar, no Red Talks, liberando para falar, caso queira fazer alguma pergunta. Então, vou pedir a gentileza de todos manterem a plataforma que vocês estão visualizando no mudo, tá? Qualquer dúvida, podem colocar no chat ou no Q&A, estaremos acompanhando e, dentro do possível, as perguntas e dúvidas serão respondidas. Mais uma vez, obrigado pela presença a todos. Vou passar a palavra agora para a Gabriela, né? Acertei seu cargo, né, Gabriela? Acertou, tudo certo. É porque é mais difícil mesmo. Aqui a gente tem umas siglas, mas tudo certo. Então, pessoal, vamos começar, né? Que hoje a gente vai bater um papo aí sobre Cloud Pack. Então, eu estou aqui com o Max também. Eu vou começar a compartilhar minha tela. Mas fiquem à vontade aí para qualquer momento perguntar. A dúvida é boa quando a gente responde na hora que a gente tem, né? Então, podem botar no bate-papo também, podem abrir o microfone, sintam-se à vontade. Eu vou só pedir para vocês conferirem comigo se vocês estão vendo a minha apresentação. Então, se puderem digitar aqui ou falar, tá tudo ok? Vocês conseguem visualizar minha tela? Sim. Muito obrigada, Fabiana. Eu gosto assim, falando. Que bom, então, beleza. Deixa eu abrir aqui o bate-papo também do lado, porque aí quando vocês estiverem perguntando alguma coisa, ou tiver algum ponto, a gente vai acompanhando, tá bom? Então, como o Marcelo comentou, hoje a gente vai falar do Cloud Pack for Security. Tô aqui com o Max também, ó. O Max me obrigou a botar o Pix da gente aqui. Então, se vocês gostarem da apresentação, vai lá, né? Faz uma transferência. Tô brincando, tá? Isso aí é só o LinkedIn, já se comunica aí com a gente, já adiciona, também posta alguma coisa sobre o evento se tiver gostado. Hoje a gente vai ter a agenda aqui, deixa eu compartilhar para vocês, a gente vai ter um overview do Cloud Pack, vamos falar um pouquinho da estratégia, dos diferenciais, e amanhã a gente vai ter uma continuação com o Claubert, que é especialista aqui do time de pré-vendas de segurança, então amanhã vocês também vão ter essa continuação. Vai ser legal porque algumas das perguntas também que vocês fizerem hoje, a gente vai conseguir demonstrar elas amanhã, junto do Claubert. E basicamente é isso, tá bom? E aí, vamos começar um pouquinho esse nosso papo hoje, né, para a gente falar sobre Cloud Pack for Security. A gente primeiro precisa entender um pouco da situação, né, do momento que a gente está vivendo. E a gente sabe, e vocês devem encontrar isso no dia a dia, que basicamente todas as empresas elas estão procurando modernizar as suas aplicações, tornar elas mais escaláveis, mais simples, terceirizando muitas vezes onde essas aplicações elas serão hospedadas, né, onde elas serão colocadas. E tudo isso está passando por um processo de modularização e containerização. Por quê? Porque as empresas, né, estão buscando cada vez mais um conceito de as a service, deixando de lado a questão de ter a propriedade de tudo dentro de casa, justamente para facilitar não só a forma como você entrega isso para o teu cliente, mas também por questões de economia, de escala, de crescimento, por questões de flexibilidade, tá? E os dados que são gerados pelas empresas aí, cada vez mais são compartilhados entre diversas áreas. Pode para extrair mais inteligência sobre esses dados, seja para fazer análise de negócio, e óbvio que às vezes acabam expondo esses dados de forma indevida. Então, o compartilhamento e a explosão massiva de dados acabam gerando problemas de segurança e controle de acesso sobre eles, mas principalmente o fator de aonde esses dados estão. Então, às vezes, as empresas elas pedem um pouco controle de segurança de onde que estão os dados, né? Onde eles são colocados ou onde eles são consumidos. E a infraestrutura também, que é esse terceiro ponto que a gente vê aqui na tela, que também passa por toda essa transformação digital. Por quê? Porque as empresas, cada vez mais, elas precisam se adequar a uma nova modalidade de negócio, né? De oferecer negócio aos clientes. E cada vez mais a gente está vendo as empresas diminuírem os custos de propriedade sobre infraestrutura, diminuindo o tamanho de data center, terceirizando, movendo para nuvem, e tudo isso impacta o quê? Na forma que as empresas enxergam segurança. Como que eu tenho que manter a segurança dentro do negócio, observando a transformação que está acontecendo entre diversas áreas que sustentam esse negócio? E aí o ponto-chave é que não dá para fazer segurança ficando parada no passado.
A segurança, ela tem que evoluir conforme as necessidades vão evoluindo. Não dá para fazer segurança com ferramentas que não evoluem, que não têm legado de utilização. Fatalmente não vai ser entregue o nível de segurança que a gente deseja, né? O nível de segurança desejado. E aí, quando a gente entra mais a fundo nas questões de segurança, vocês podem até comentar aqui um pouquinho também se faz sentido isso daí para a realidade de vocês, mas o que a gente vê, se a gente olha como que as empresas estão funcionando, é uma luta diária que só aumenta a proporção de demandas. O dia a dia dos analistas acaba sendo extremamente complexo, a gente sabe o quanto de conhecimento e tarefas é preciso executar todos os dias para, de fato, tentar se manter alinhado, né, com o que está acontecendo, não só no mercado, mas na defesa dos seus negócios. Então, existem muitas tecnologias, muitos produtos, e existem tecnologias muito boas, porém para problemas pontuais. E às vezes você não consegue que essa tecnologia se integre com outra tecnologia para você poder criar um fluxo de trabalho. Fora também as questões de custo, gerenciamento, reaproveitamento do que foi investido no teu ambiente. Então, a gente sabe que não é barato segurança, tá? Fora a complexidade, não só dos ambientes novos, mas também dos ataques que estão surgindo. Cada vez mais a gente acompanha aqui, né? E cada vez mais os ataques eles estão mais complexos e mais difíceis de serem detectados. Então, as notícias que a gente vê diariamente, né, são reflexos do que está acontecendo. E a gente já vê coisas gravíssimas, como ataques à infraestrutura crítica de serviço. Isso está atrelado à vida humana. Então, se você impacta uma estrutura dessa de serviços de fornecimento de gás, de água, contaminação de reservatório, a coisa realmente fica muito séria. E quando tudo isso começa a ser monitorado, a gente volta a um problema técnico-operacional, que é a geração de muitos alertas. A média, não sei se vocês sabiam desse dado, mas a média é que as grandes empresas têm é de, em média, 50 vendors diferentes. Isso gera o quê? Isso gera muita informação. A tecnologia em si gera muita informação. E, obviamente, as ferramentas de segurança vão gerar muitos alertas com isso. E você manter o seu grau de atenção, se manter atualizado referente aos alertas de segurança, isso daí você precisa de um tempo hábil, né? E não há tempo hábil no dia para cuidar disso tudo. Um grande exemplo disso é que muitos alertas eles passam sem ser percebidos. E muitas vezes não são nem investigados. E aí as empresas sabem que não estão monitorando incidentes importantes por falta de mão de obra e tempo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque é imprescindível que essa tecnologia que a gente vai falar aqui hoje, ela mostre a vocês que existe uma ferramenta que pode ajudá-los a reduzir esse esforço que a gente comentou. Seja como melhor utilizar o tempo no dia, integrando ferramentas, criando fluxos de trabalho inteligentes conectados, sem ter que jogar fora aquilo que já foi investido por vocês, fazendo esse melhor reaproveitamento, a melhor utilização de tudo de tudo aquilo que já foi feito, tá? Max, você quer complementar algum ponto? Acho que é legal também, né? Sim, e até aproveitar o termo que você usou, né? Aproveitamento do esforço. Eu, olhando para esse slide, eu penso o seguinte: tem dois pontos que a gente podia ressaltar. O primeiro deles, olhando ali muitos fornecedores, muita complexidade, só uma questão que a gente deve avaliar quando a gente está se deparando com várias opções de ferramentas de monitoramento, que é, será que essa ferramenta que eu estou adotando, que eu estou escolhendo, ela se integra fácil com as minhas outras ferramentas de segurança, com as minhas soluções de segurança? Tem casos que eu já fiquei sabendo que o SOC, no momento da implantação, demorou semanas para um determinado asset a ser inserido com uma fonte de log. Então, isso é uma questão bem séria. Ninguém quer ficar fazendo trabalho manual por semanas se o correto, o mais adequado seria a gente ter uma integração fácil. Então, quanto mais a gente perder tempo no trabalho manual e ter as ferramentas ter os recursos de integração, melhor. Isso deve ser um ponto a ser bastante considerado. E o outro é com relação à parte de conformidade, de framework, também, assim como ninguém quer ficar fazendo trabalho manual, para não só a implantação, como a operacionalização, também ninguém quer ficar fazendo trabalho manual para, de repente, se quiser
inserir um caso de uso para um LGPD, para um PCI, para um ISO 27001, quer extrair um relatório, quer fazer um dashboard. Então, como dizem, no final das contas, se a gente está falando de ataques mais sofisticados, não faz sentido perder tempo com algo que é apenas operacional. Esse é o ponto que eu queria deixar destacado aqui, na hora que a gente estiver analisando ou avaliando uma ferramenta de monitoramento. Sim, perfeito. E aí, então, quando a gente fala justamente sobre isso, em segurança, em ter essa visibilidade completa sobre tudo aquilo que acontece no ambiente, a gente acabou de comentar que tem muitos alertas que não são investigados. Mas se você tem um alerta, ótimo, isso já é algum passo. Significa que aquela área do negócio está conectado a um sistema e está gerando alertas. Porém, a gente sabe que existem muitas empresas que ainda não têm, ainda tem, na verdade, muitos pontos escuros que não são monitorados. E aí você acaba perdendo uma visibilidade em algumas situações, seja por um motivo, no caso do CIEM, às vezes não tem um caso de uso para aquilo, ou a integração, não existe uma integração direta, ou por questão de custo, né, do tipo, esse serviço está fora da empresa. Então, tem uma série de desafios. E aí você acaba tendo que trabalhar com muitas ferramentas para cobrir vários pontos, que foi o que o Max comentou também. O que não está errado, é a prática, é assim que funciona. Mas isso traz alguns desafios, como a gente sabe que, primeiro, é a questão de você ter que conhecer muito bem de todas essas tecnologias. Então, aí você tem uma questão também de operacional. Se um analista tiver que investigar um incidente e um ataque, por mais que você tenha aqui, por exemplo, o QRadar, correlacionando eventos como repositórios ou outros CIEM, você acaba tendo que sair dessas ferramentas para buscar informações mais específicas dentro de outras ferramentas. E aí você pode perguntar assim, Gabi, mas o CIEM não deveria ter isso dentro dele? Sim, é verdade, mas o CIEM, ele só recebe aquilo que essas tecnologias estão enviando para dentro dele. Então, se dá exemplos, o Palo Alto, o McAfee, o Blue Coat, não envia determinada informação nos seus logs para dentro de um CIEM, você tem que voltar nessas tecnologias e fazer uma pesquisa mais detalhada, e aí começam os problemas para você ter que fazer investigação. Pular de tecnologia para montar essa análise sobre o que está acontecendo. Então, se você está, por exemplo, investigando um incidente urgente que está acontecendo, o tempo que você vai levar para analisar todas essas ferramentas, ele vai acabar esticando, alongando o seu prazo para início de resposta a esse incidente. E aí aqui a gente pensa justamente como que a gente pode ser mais produtivo. Fazer essa busca de forma mais rápida, entre outras tecnologias, sem ter que sair de uma ferramenta e navegar por outra. E, obviamente, isso acaba fazendo o quê? Uma vez que eu não tenho a informação centralizada em uma única interface, em um único ponto, eu acabo montando controles paralelos para poder fazer uma análise mais específica do que está acontecendo. E aí você acaba saindo da automatização para um processo manual, conforme o Max comentou. E aí você acaba alongando esses prazos para a resposta até de incidente. E onde que a gente está, né? Como que a gente pensou nessa nossa abordagem aqui na IBM? A gente juntou pessoas, onde a gente junte pessoas, tecnologia, e que eu possa coordenar processos para que isso aconteça de forma mais rápida, para minha abordagem ser mais conectada, para os meus times, onde eu gerencio ameaças, onde eu faço segurança dos dados, gestão de identidade e acesso, e tudo isso com um ecossistema integrado com soluções de mercado. A gente entende claramente que não podemos ser fechados em volta da IBM, a gente tem conectividade aberta, todo o nosso histórico aí comprova tudo isso, e isso vai mostrando a disposição de toda essa nova solução que a gente vai comentar aqui hoje. Então, peraí que eu passei o slide. Então, o que a IBM pensou? A ferramenta ela foi lançada em 2019, mas ela já vinha sendo estudada e trabalhada há um bom tempo, que é o Cloud Pak for Security. É uma plataforma, tá? É por isso que eu gosto desse termo que está até sublinhado não em negrito, mas é uma plataforma aberta, que permite que os analistas eles possam obter insights de segurança de forma rápida, reagir com mais rapidez e modernizar a arquitetura, que é justamente o que a gente comentou nos pontos anteriores. Então, ele dá um match com todos esses desafios.
E aí eu vou começar aqui, a gente tem 3 pontos, eu vou começar de baixo para cima. Então, primeiro, por que modernizar a arquitetura? Porque é uma tecnologia desenvolvida já usando o conceito de containers. Então, ele é um produto modularizado, que permite o quê? Permite levar para qualquer ambiente que o cliente queira. Então, apesar do nome Cloud Pak, mas ele pode rodar on-premises, mas ele já está preparado para suportar Cloud IBM, Cloud Amazon, Google, Azure, pode ser um mix dessas nuvens, ou seja, eu posso implementar os módulos que a gente vai ver separados para qualquer uma dessas nuvens, permitindo toda essa arquitetura aberta e em ambientes, né, híbridos multi-cloud. E o segundo ponto é por que ele me permite dar mais insights de segurança? Porque ele permite que a empresa possa conectar todas as ferramentas em um único ponto, só de análise e gerenciamento. Então, eu vou mostrar mais adiante como que isso é feito. E, por fim, ações mais rápidas. Por quê? Porque ele contém dentro dele uma ferramenta de gerenciamento de casos de investigação e uma plataforma de resposta a incidentes de segurança integrada, com automatização, orquestração e a parte da regulamentação. Então, no geral, esse aqui vai ser o slide que vai dar o tom dessa nossa conversa, da apresentação de hoje, que é uma aplicação modularizada, com diversos elementos que permitem que os analistas tenham capacidade de explorar diversos casos de uso e executar tarefas de investigação e caça de ameaça ao longo do dia, tá bom? Então, deixa eu passar aqui. A gente, por exemplo, queria começar comentando sobre uma das características técnicas da solução, que eu acho que aí eu conversando com o Max também em outras reuniões, foi até uma dúvida que surgiu, e é legal comentar que eu acho que também deve estar isso um pouco assim, confuso ainda na cabeça de vocês. Então, vamos começar comentando a parte de conectores, que é justamente como que eu integro essas tecnologias. A solução já que tem dezenas de fabricantes diferentes, e eu nunca consegui integrar eles, né? Como que eu vou integrar agora com o Cloud Pak? Então, os conectores, eles são fundamentais para conectar essa tecnologia, para tudo isso acontecer. A ferramenta, ela já entrega conectores prontos, né? Out of the box, mas você mesmo também pode desenvolver outros conectores. O legal é que são baseados em padrões abertos do mercado. Então, a IBM lidera uma iniciativa chamada OC, que é o Open Cybersecurity Alliance. E a ideia dessa iniciativa, já são quase 30 vendors de segurança, então, entre eles, muitos que estão na tela, já fazem parte dessa comunidade, que estão abrindo seus produtos para criar um ecossistema integrado, para reduzir o lock-in. E o mais importante, talvez, de tudo isso, é a questão de como que vamos trabalhar esses dados que essas tecnologias geram e muitas vezes armazenam e vão reter por muito tempo. Não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes algumas retêm e isso tem um custo muito alto. Então, será que faz sentido armazenar dados ou eventos dentro de alguma ferramenta só para reter? Não sei. Dependendo do caso de uso, então, quando você deixa o dado onde ele foi criado, primeiro, você reduz o custo total de armazenamento daquela solução. E segundo, você consegue extrair mais informação sobre aqueles dados, porque às vezes o log enviado para um CIEM, ele às vezes está limitado àquilo que o fabricante determinou. E eventualmente pode ter alguma coisa que, sei lá, o Max queria buscar, ou fazer consultas dentro daquela plataforma para montar a minha análise sobre determinado incidente. Então, essa plataforma que a gente está falando hoje, diferente de um CIEM, onde o CIEM tudo acaba indo para dentro dele, aqui eu permito que a plataforma vá até essas tecnologias. Busque mais informações dentro desse repositório de dados. Então, essa é uma das grandes diferenças de um Cloud Pak para um CIEM. E aí, sei lá, eu vou pegar aqui um exemplo vou pegar o nome da Fabiana, só para citar exemplos. Então, a Fabiana pode dizer, tá, Gabi, mas o CIEM vai morrer por conta disso? Não. Inclusive, o CA é uma das peças chaves para essa arquitetura, tá? Inclusive, um dos pontos é que o CA, para um Data Lake, seria, por exemplo, o número 1 para começar essa integração. E aí, vocês vão ver aqui no decorrer da apresentação que o Cloud Pak ele possui características bem diferentes do CA, tá? E a nossa visão, como eu comentei, é estender cada vez mais os módulos. Eu vou passar aqui por alguns módulos. A gente vai ver que tem duas características principais do Cloud Pak. A primeira são os casos de uso, os módulos de segurança que a gente tem. E a segunda é o método de comercialização da plataforma, que pode incluir, por exemplo, produtos que a gente já tem no nosso portfólio. Tá bom? Então, vamos entrar nos módulos.
e vocês vão ver que a maioria desses módulos, na verdade, são opcionais, e aí você pode modularizar conforme a estratégia da sua empresa. Então, por questão de custo, de estratégia, de jornada, então é bem flexível a forma como a gente pode comercializar e dimensionar. E aí, entrando aqui no nosso primeiro módulo, que talvez o Data Explorer é a interface principal, então talvez um dos módulos que eu particularmente considero um dos mais importantes do produto, onde o analista de segurança vai provavelmente passar ali a maior parte do tempo dele. Por quê? Porque é onde ele permite fazer buscas e analisar todos os dados que possam ser encontrados dentro do seu ambiente através de uma interface única. É legal, deixei alguns prints aqui para vocês, mas amanhã a gente vai ver tudo isso funcionando na apresentação que a gente vai ter do Colbert. Então, queria comentar isso também, para vocês irem vendo os prints e talvez criando essa memória aí, porque amanhã vai ser bem legal a gente conseguir ver tudo isso funcionando. Então, voltando aqui ao Data Explorer, por que é onde o analista pode passar a maior parte do tempo dele? Porque é onde permite fazer buscas e analisar todos os dados que possam ser encontrados dentro do ambiente através de uma única interface. Então, a gente tem ele como interface principal, ou seja, essa já é uma das primeiras características. Não é uma ferramenta como um CIEM que tudo vai para dentro dele e você faz as buscas dentro, ou seja, se existe uma informação dentro de um CIEM, eu vou encontrá-la, ela está lá. Aqui o trabalho é inverso, ou seja, eu estou dentro de uma interface e eu quero saber se existe essa informação em qualquer lugar do meu ambiente que foi conectado. Porque pode ser que essa informação exista, mas não, por algum motivo não estava integrada a um CIEM e eu não acharia dentro dele. Um segundo ponto é que a informação ela existe dentro de um CIEM, ela foi armazenada e correlacionada, ela está lá dentro. Provavelmente porque ali eu criei um caso de uso, então eu preciso dessa informação para uma regra, enfim. Porém, existem dados ou informações que não existem casos de uso para isso. Mas a informação é importante. É uma informação importante para uma investigação. Isso permite que eu faça uma varredura em todas as tecnologias conectadas ao Cloud Pak for Security para saber se aquela informação existe de fato no meu ambiente. Então, aqui, eu estou fazendo um trabalho proativo, um trabalho de hunting. Aqui eu quero buscar. Então, é um trabalho de caça a ameaças dentro do meu ambiente. O CIEM vai me avisar, olha, recebi essa informação, isso gera um alerta e eu sou notificado. Então, ali eu estou fazendo um trabalho reativo. Aqui, eu sou proativo, então aqui eu quero buscar. Eu quero saber sobre uma campanha de ataques. Eu quero saber quais indícios que eu tenho disso. Então, eu pego essas informações e eu quero ver se já tem essas informações na minha estrutura. Então, esse é o pontapé inicial. É aqui que tudo começa. Por isso que a gente usa o conceito de buscas federadas, para que os analistas encontrem aquilo que eles estão buscando através de uma única consulta, de uma única query. Então, quando ele faz aqui uma consulta, a gente está vendo na tela, e aí vocês podem dizer, eu estou vendo aqui também o nomezinho da Thaís, até você pode dizer, Gabi, pelo amor de Deus, né? Isso daí é muito técnico, também não estou entendendo. E aí, aqui também, apesar de parecer tão técnico, eu vou, assim, tentar simplificar ao máximo, que basicamente o que ele está fazendo aqui? Ele falou, olha, diga para mim se já existem indicações, evidências desse hash dentro do meu ambiente. Se alguma tecnologia conectada ao Cloud Pak já registrou esse hash dentro da sua base de dados ou logs, ou se existe alguma comunicação com esse IP externo aqui, que provavelmente, né, como a gente está vendo, poderia ser considerado malicioso. Então, aqui, o analista ele vai fazer o copy-paste dessas informações em brancos, o que a gente chama o Query Build, ele detecta automaticamente e ele monta essa query e o analista vai dar somente assim, ó, um enter e vai fazer a busca. E outra coisa, ele cria a query para todas as tecnologias conectadas, tá? Então, eu não preciso, por exemplo, saber como que eu faço uma query dentro do Ariel, do QRadar, utilizando o AQL, que é a linguagem de consulta do QRadar. Ele não precisa conhecer como que monta um script de busca dentro do Splunk e assim por diante. Ele faz uma única query e isso é disparado automaticamente para todas as tecnologias. E aí a gente vê esses resultados. Os sources de diversas fontes onde foram encontrados esses observáveis.
Ou seja, eu tenho essa informação presente na AWS, no exemplo, eu tenho na base Guardian e no Kehradat também. E de que forma que isso foi feito? Ou seja, tem que ter um tradutor. Então, o Cloud Pak for Security, no caso, o Data Explorer, ele é o tradutor dessas queries para cada uma dessas tecnologias. E aí é feita através dessas integrações, desses conectores que eu comentei que foram criados e que já existem dentro da solução, Certo. Só aproveitar e complementar, poderia até voltar no slide anterior, do Data Explorer. Que eu vejo aí de vantagem, né? Pelo simples termo, busca federada. Quando a gente ouve essas palavras, obviamente, a gente já acaba associando a ambiente híbrido. Então, quando a gente tem um ambiente híbrido e, de repente, a gente precisa fazer um threat hunting, como você mencionou, poxa, eu tenho 50, 40, 60 ferramentas, soluções de segurança diferentes no meu ambiente, eu teria que ficar pulando de interface em interface. Então, isso já seria, digamos, um gasto de tempo enorme. Quando você traz isso para uma forma centralizada através do Data Explorer, a busca federada já vai te fazer ganhar tempo. Segundo lugar, você vai preservar os dados, porque eles não precisam mais serem transferidos ou armazenados na solução da IBM. Você pode deixá-los armazenados direto na fonte. E o terceiro ponto que eu vejo de vantagem normalmente grandes empresas elas têm grupos separados e às vezes esses grupos, tal grupo ele trabalha com uma suíte de soluções, e outro grupo trabalha com um conjunto de soluções diferentes. Então você não tem mais aquela briga, poxa, tal grupo eu preciso das pessoas especializadas no fabricante A e o grupo diferente, o outro grupo precisaria de outras pessoas com conhecimentos diferentes. Quando você consolida, você elimina esse problema. E eu vejo uma situação onde isso é bem evidente quando você, por exemplo, tem uma empresa que vai fazer fusão com uma outra, vai adquirir uma outra. Ela não precisaria mais, obrigatoriamente, exigir que a outra padronizasse todas as suas soluções, porque agora vai ser adquirida. Não, você pode ter esse ambiente híbrido e você continua conseguindo fazer essa busca independente do que você tem de ferramentas distintas. Então, eu vejo isso como uma grande vantagem. Inclusive, até aproveitando, eu acho que o Flávio ele tinha perguntado onde ficariam armazenados os dados nos quais eu faria as buscas, né? Continuam a gente necessitando ou permitindo que eles sejam armazenados direto na fonte. Não precisa ficar transferindo para o lugar onde você vai fazer a busca. Isso mesmo. Perfeito. Então, e talvez, assim, até pegando o gancho para o próximo slide, às vezes as pessoas podem pensar assim, tudo bem, mas isso ainda é muito manual, depende de um analista para ficar ali o tempo todo. E ter, obviamente, acesso a esse conhecimento, né? Ou seja, saber o que estar investigando, ele precisa ali ficar buscando para essa informação, para buscar essa informação na internet, para saber se existem ataques novos. Engraçado que uma vez eu comentei sobre isso, eu disse, se não tiver no Google, não tem canto nenhum. Mas, na verdade, pode ser que não tenha, né? Então, a gente precisa ali estar sempre buscando. E esse trabalho acaba sendo de forma manual. Mas é claro que a gente também pensou nisso, e aí a ferramenta ela foi feita para que tivesse um nível de automatização para essas questões de threat hunting. Então, para isso a gente usa o módulo que é chamado de Threat Intelligence Insights. E como que ele funciona? De duas formas. Primeiro, conectado a uma base de dados de inteligência contra ameaça. Então, vamos conectar o Cloud Pak for Security a um feed de inteligência contra ameaças. No caso aqui, a gente tem o X-Force da IBM, porém a gente já suporta várias outras fontes de feeds de inteligência, Cisco, Allen Volt e outros. Então, você pode conectar outros feeds de inteligência. E como que funciona? Você recebe essas informações, né? Você recebe desses feeds informações sobre ameaças que estão ali relacionadas à sua organização, ao seu mercado. Por exemplo, você pode configurar o produto para falar: olha, eu quero ser notificado sobre incidentes na área da saúde. Configure o que é interessante para o segmento de negócio,
ou qualquer incidente e configure um grau de impacto ou score, para que ele possa tomar algumas ações automatizadas. Então, ao invés do analista ir ao feed de ameaças, fazer um estudo, ler o que está acontecendo, iniciar suas queries de forma manual, aqui é o contrário. A ferramenta faz um push dessas informações para dentro do Data Explorer e o Data Explorer automaticamente monta as queries utilizando esses indicadores que foram notificados pelo Threat Intelligence Insights, dizendo que faça uma busca imediata sobre esses indicadores de comprometimento, sem a necessidade da intervenção humana. Então, pode ser durante o dia, pode ser madrugada, fim de semana, 24/7. Então, traz uma grande automatização, né? E a parte de automatizar é bem importante para a ferramenta. Uma vez que são indicados esses indicadores, ele é levado para uma área da ferramenta chamada Case Management, que eu vou falar mais adiante, mas ele vai montando um caso para o analista fazer uma análise detalhada. E, se for o caso, inserir mais dados, fazer buscas mais específicas, enriquecendo o caso. É um módulo da ferramenta que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. Antes de falar desse Case Manager, eu queria comentar para vocês, porque, assim, pode ser que eu tenha envolvimento de usuários nessa investigação. Então, eu quero ser notificado em relação a qual comportamento. Então, eu quero incluir aqui a parte de análise de comportamento de usuários. Se é um comportamento malicioso intencional ou não, às vezes a máquina do usuário que está com um comportamento malicioso e ele ali é só um passageiro do problema, ele não está envolvido. Então, assim, aqui você vai conseguir ter a visão da análise comportamental de usuários dentro da ferramenta, para saber o que está acontecendo, quais são os usuários que estão expondo a empresa ao risco, quais que estão aumentando o risco, diminuindo, onde eles estão, qual geografia e assim por diante, tá? E como eu prometi voltar, né, falar do Case Manager, estou aqui, dei aquele breve spoiler, mas nós vamos levar tudo isso para uma ferramenta de gerenciamento de caso, chamada Case Management. E aqui é um ponto inicial para responder os incidentes. Aqui a gente continua o processo de Threat Hunt, mas agora no processo de remediando as ameaças. Utilizando automatização e orquestração nas ações, né? Então, a ferramenta, ele conta, a gente está vendo aqui na imagem inferior do canto esquerdo, um playbook designer que permite que você faça isso daí, que você desenhe workflows, fluxos, porque, assim, uma coisa que eu queria comentar também, não sei se vocês têm essa dúvida, mas uma dúvida comum, é o fluxo de investigação e o fluxo de resposta a incidentes. O fluxo de investigação, ele é mais livre, você faz como bem entender para coletar as informações que você precisa. Já o fluxo de resposta a incidentes, você também tem flexibilidade, mas é altamente recomendado que você siga as melhores práticas. Ou seja, nós trabalhamos com as melhores práticas do mercado, então você vai ter aqui, dentro dele, uma biblioteca de tipos de incidentes e quais que são as melhores práticas para cada tipo. Para quê? Para que você possa criar planos de forma adequada, ou seja, não é uma folha em branco. Você pode adotar as melhores práticas, você pode modificar, você pode incluir tarefas, enfim, você tem essa liberdade total para montar. E uma vez que seus planos estejam montados, isso não significa que é estático. Deixa eu tentar dar um exemplo para talvez materializar um pouco mais o que eu estou falando. Vamos supor que eu vou pegar aqui o exemplo do Flávio, que perguntou aqui, então estou só pegando os nomes de vocês. Vamos supor que o Flávio, ele está investigando a presença de um malware no ambiente. E aí ele descobri aqui que houve um vazamento de dados por conta da presença desse malware. Mas até então, ele não sabia quais dados que foram vazados. E aí ele descobriu que foram vazados dados pessoais. Bom, então agora a gente tem um problema. Na verdade já tinha, mas agora temos outro. Porque foram vazados dados pessoais e minha empresa está sob a luz da LGPD e precisa responder no que diz respeito ao vazamento de dados. Então, automaticamente, ele consegue classificar essa fase da tarefa que ele estava executando com encontrei dados sensíveis aqui. E aí a ferramenta pergunta, eles estavam encriptados? Não, não estavam. Estavam abertos. Eles continham informações pessoais de identificação de pessoa? Sim. Você está no Brasil regulado pela LGPD? Sim. E aí, automaticamente, ele consegue adicionar uma série de outras tarefas, aonde o analista, né, nesse caso que a gente está comentando seria o Flávio, precisa agora executar tarefas complementares.
mas sem desviar o propósito inicial lá, né, que era conter um malware. Então, só que agora o problema ele ganhou outra dimensão, que não pode ser negligenciado. Então, tem muita inteligência em cima disso, permite muita automatização, orquestração de quem faz o quê. Então, é uma ferramenta de SOA completa, tá? Que está aqui dentro do Cloud Pack. Deixa eu só complementar também no slide anterior, essa parte de automatização e orquestração. Eu vejo 3 ganhos, né? Alguns até indiretamente você já chegou a comentar, mas o primeiro deles, quando você, claro, fala de automatização, automação e orquestração, você já vai ganhar bastante velocidade, não só no threat hunt, como também na remediação. Então, tempo de resposta muito menor é um ganho. Um segundo ganho é a questão de você conseguir reduzir a quantidade de horas gastas pelo seu nível 1 do SOC. Então, isso acaba até sendo uma consequência, né? Então, isso traz bastante ganho, né, na questão quando você traz uma automatização. Não é só, de repente, uma facilidade, você tem um ganho por trás disso. Sim, total. O Claubert até está comentando aqui um ponto do CIEM, né, que eu tinha comentado lá no início também, que assim, às vezes o pessoal tem dúvida do tipo, mas então um CIEM não é importante? Não, pelo contrário, igual eu comentei, o CIEM é um dos pontapés iniciais aí para a gente fazer toda essa monitoração, para a gente fazer toda essa automatização no Cloud Pack. Ele até colocou aqui, Claubert, você quer pontuar alguma coisa também? Bom dia para todos. Bom O dia. legal é que o CIEM, ele é um componente que ele faz parte do Cloud Pak for Security. Então, quando a gente está falando do Cloud Pak for Security, a Gabriela está falando dos novos módulos, né, que vem com a plataforma, mas o QRadar, né, como nosso CIEM, ele faz parte dessa estratégia de ter uma visão integrada, onde eu tenho ali com o CIEM uma detecção em tempo real de incidentes de segurança, onde aquilo que eu preciso investigar, mas de forma mais abrangente, aquilo que eventualmente o CIEM não recebeu. O CIEM não recebe todos os dados que uma ferramenta de EDR, por exemplo, produz. Recebe só alertas. E nem sempre o EDR vai alertar alguma situação, nem sempre vai identificar um incidente quando ele acontece. Às vezes ele tem a evidência gravada, mas ele não mandou nada para o CIEM. E sim, tem outras ferramentas que também têm esse mesmo tipo de comportamento. Então, o CIEM não tem todos os dados, tem muitos, mas não tem todos. Então, o CIEM faz parte dessa estratégia, o Data Explorer busca dados em todas essas soluções, o Threat Intelligence Insight vai trazer informações de ameaça para investigar nesse contexto, o SOAR vai fazer a organização, a orquestração desses incidentes que são identificados, seja pelo CIEM ou seja pelos outros componentes do Cloud Pak for Security. Então, tudo faz parte de uma mesma estratégia. Com uma vantagem interessante que a gente, como a Gabi falou, a gente não está restrito, não está exigindo que seja apenas o QRadar, né? Pode ser outros CIEMs do mercado também, às vezes porque você tem 2 CIEMs por alguma situação ou porque você optou em outro momento por usar uma outra tecnologia, ela é integrável também a essas plataformas que a gente entende que é fundamental você ter uma visão completa e abrangente da sua situação de segurança. Então, acho que esse é um ponto principal. A ideia não é replicar os dados que eu já tenho no meu CIEM em outro componente do Cloud Pak for Security. O dado já está lá, então deixa eu consultar o CIEM, faço a investigação e depois mantenho a informação lá na sua origem. Né? Então, não estou duplicando infraestrutura para isso, não estou replicando dados. Né? Isso é uma coisa que às vezes é comum em soluções desse tipo, você gasta esforço fazendo a mesma coisa ou olhando do mesmo dado, duplicado, replicado, triplicado, você está usando em 3 ferramentas diferentes. A ideia aqui é o dado fica onde ele foi originalmente armazenado e mantido. Continue, Gabi. Perfeito, não. Gabi, até aproveitando o slide, né? Eu estava falando de 2 ganhos, tinha esquecido do terceiro, me falha a memória, mas a parte de automação e orquestração como uma forma também de certa maneira, de você
reduzir cada vez mais um erro humano do N1. O ser humano ele é falível, né? Então, volta e meia pode ser aquele clique no lugar errado. Então, quando você tem isso automatizado, obviamente a máquina ela não vai fazer esse erro. Então, os 3 ganhos, só recapitulando, ganho de velocidade e tempo de resposta, erro humano reduzido e também redução ali das horas necessárias, liberando o N1 para tarefas, digamos, mais nobres, né? Ele pode, de repente, se capacitar melhor. Então, isso acaba sendo possibilitado pelo SOA. Sim, perfeito. E aí a gente também fala, tá pegando o gancho desse ponto, a gente também fala sobre gestão de risco, né? A gente falou aí de risco, mas a gente precisa ter um painel com essa gestão de risco. E o Risk Manager, que é outro módulo, ele traz uma visão mais gerencial da solução, uma visão mais executiva do produto, que permite o quê? Que permite justamente dar essa visão unificada, no que diz respeito aí aos riscos que a organização está exposta. Então, ele trabalha, por exemplo, analisando quais assets envolvidos em um ataque, que tipo de dados continham esses assets, por exemplo. E o Max, ele quer saber se isso vai comprometer lá a organização, ou se tem impacto na operação da empresa. Então, você consegue medir esses riscos através dessa aplicação dentro do Cloud Pack. E um outro ponto também, um outro módulo, né, um outro caso que a gente comenta é a parte de inteligência artificial. Vocês provavelmente já devam conhecer, mas se não, a gente tem isso bem forte dentro do QRadar, e a gente já está trazendo essa capacidade de análise por uma inteligência artificial para dentro da solução. E por que isso é importante? Para analisar artefatos, porque essa análise toma tempo. Então, por exemplo, se você quer saber como um hash se comporta, ou que tipo de ameaça que está por trás de um determinado artefato, como que ela afeta os sistemas, isso muitas vezes requer uma investigação manual. E a gente está trazendo essa parte de inteligência, né, para dentro da ferramenta. A gente pode, por exemplo, acredito que amanhã o Clauber vai conseguir mostrar, mas a gente pode, por exemplo, mapear, aplicar todo o mapeamento de investigação sobre o framework do Mitre, né? Para quem não conhece, o ATT&CK, ou ATT. E ele é dividido em algumas, eu poderia dizer assim, fases, mas não seriam muito bem fases, né? Mas seriam tópicos onde o atacante ele utiliza para se infiltrar e fazer toda a movimentação dentro da empresa, até conseguir extrair os dados. Então, a gente consegue fazer o quê? Fazer um mapeamento atrás dessa análise cognitiva para saber em qual fase o atacante está dentro do framework. Então, para me ajudar a ter essa visibilidade, eventualmente, talvez, até antecipar os passos do atacante e conter uma ameaça no menor tempo possível, tá bom? E aí, para consolidar aqui alguns pontos, deixa eu abrir aqui a tela toda. Para consolidar aqui alguns pontos, quando a gente olha um exemplo bem prático para um processo tradicional de threat hunting, o fluxo do threat hunting tem um fluxo comum. Basicamente, alguém pergunta, fomos afetados pelo ataque XYZ? E aí começa a envolver as equipes, os times, uma série de tarefas. A gente tem um dado que menos de 20% das informações de ameaças disponíveis via pesquisa são encontradas. Que aí volta naquele ponto que eu comentei, né? Muita gente diz, se existe, o Google sabe. E a gente vê que não é bem assim, que tem informação que não é alcançável e acaba limitando a busca. Fora que você tem que trabalhar com uma série de tecnologias diferentes que a gente já mostrou. E esse processo que a gente está vendo aqui, ele pode levar em torno de 24 a 48 horas, desde aquela pergunta inicial até ser tomada alguma ação efetiva. E esse tempo, ele não é muito aceitável, tá? Porque a gente precisa o quê? Trabalhar de forma inteligente. E o que a gente quer com todos esses módulos que eu comentei agora? Criar um fluxo de trabalho unificado de segurança, partindo da visibilidade, podendo conectar todos esses pontos escuros, trazendo capacidade de investigação até onde antes não era possível, detectar essas ameaças com rapidez e investigar isso com mais detalhes, enriquecendo com informações que existem dentro dos feeds de inteligência de ameaça e enriquecendo também com o Watson para responder, né? E aí também responder os incidentes. E repito, mantendo as tecnologias que os clientes, né, que vocês já têm hoje. E aí, quando a gente olha, por exemplo, aqui, o fluxo, né, essa nova visão do fluxo, ou seja, o nosso trabalho aqui acaba tendo esse fluxo agora diferente. Então, a gente vê que as perguntas são as mesmas,
mas a forma como a gente vai trabalhar, a empresa agora ela tem a opção de escolher como escolher trabalhar, né? Então, eles podem trabalhar de uma forma mais direta e inteligente através dessa unificação do processo, tá bom? E aí, aqui é uma visão geral de todas essas capacidades que a gente conversou aqui hoje, então esse material vai ficar com vocês. Vocês podem depois até ler com mais calma ou entrar com mais calma. Amanhã a gente também pode entrar em alguns, vai entrar em alguns com mais detalhes, mas tudo isso pode ser, assim, a maioria pode ser modularizado. Então, uma dúvida que foi até perguntada é, beleza, mas o QRadar, o que é que ele está fazendo dentro do Cloud Pak? Ele é uma das capacidades que podem ser vendidas, né, comercializadas dentro do Cloud Pak. Então, a gente tem alguns diferenciamentos aí de aplicações que já estão containerizadas e outras que são, por enquanto, comercializadas. Então, é um ponto legal para comentar também com vocês. E, para finalizar, a gente vai também abrir para perguntas. Aí eu vi que o Flávio mandou aqui no bate-papo. Mas, antes disso, eu queria, assim, finalizar aqui só comentando um pouquinho dos diferenciais. O Marcos também deve querer comentar alguma coisa aí da parte dele, mas primeiro a parte de expertise, né? Eu não sei se todo mundo que está aqui, mas acredito que sim, já conhece a IBM, mas tudo que a gente comentou aqui, a parte de, eu tinha comentado inteligência artificial, IoT, nuvem híbrida, enfim, a gente faz tudo dentro de casa, então a gente consegue trabalhar junto para prover segurança, a expertise tanto aí das nossas parcerias, né, com o pessoal da Red Belt, quanto aqui da IBM também, a gente quer trabalhar de maneira aberta para justamente integrar com os produtos que o cliente já tem e adicionar valor a isso. Tanto que a gente trabalha com a plataforma aberta, não queremos lock-in, por isso que o Cloud Pak for Security ele roda em Red Hat, que roda em qualquer estrutura. Trabalhamos com essa parte aí de produzir algumas tecnologias open source que estão associadas já ao Cloud Pak, como, por exemplo, o StickShift, que é um componente que faz a conexão com várias bases de dados federadas, e isso está disponível open source, tá? No GitHub da IBM, então pode ser utilizado em outros projetos, inclusive. A gente lançou há algum tempo a Kestrel, né, que é uma linguagem de threat hunting, incorporada ao Cloud Pak for Security, possivelmente, onde você tem uma funcionalidade adicional. Se eu tenho a capacidade de buscar os dados em toda... se eu tenho capacidade de buscar os dados em toda estrutura, por que eu não uso isso para fazer um threat hunt? Mas eu já tenho uma solução de threat hunt. Mas ela, às vezes, não é sua única solução. Você pode ter dados em outras estruturas. Então, a partir de um único ponto, você vai permitir que você tenha uma visibilidade ampliada dessa capacidade. E, claro, tecnologia direcionada para a inteligência artificial, onde a gente tem visto muito a necessidade de usar a inteligência artificial para gerenciar soluções de segurança, para ganhar o que o Max comentou, escala. Então, eu preciso ganhar escala, mas eu também preciso ganhar precisão. E eu preciso proteger toda essa estrutura, né? Só que a gente precisa trabalhar com modernização. E o ecossistema amplo, integrado, né, o X-Force Exchange, uma fonte de informações de inteligência de segurança, disponível publicamente, tem uma parte pública que todos podem utilizar. E a IBM é uma das fundadoras da Open Cybersecurity Alliance, onde vários fabricantes de segurança conversam e se unem para criar tecnologias convergentes, entendendo exatamente isso, que a gente não pode trabalhar sozinho. E para finalizar, eu queria deixar uma frase também, que ontem que eu estava vendo, e aí eu disse, eu tenho que botar essa frase para o pessoal amanhã. Eu não sei se vocês vão lembrar do famoso filme de terror antigo, mas mesmo quem não assistiu vai reconhecer instantaneamente, que é A Chamada Está Vindo de Dentro de Casa. E isso articula perfeitamente a perspectiva, assim, aterrorizante de que, mesmo nos locais mais seguros, a nossa suposta segurança pode ser uma ilusão. E quanto mais você confia nessa suposição, mais vulnerável fica as ameaças à sua espreita. Então, a segurança moderna deve ser capaz de se adaptar a essas mudanças, estendendo a proteção a aplicações baseadas no que a gente comentou hoje, containers, modernização, microserviço, trabalhar em todos os lugares. E, basicamente, assim, com isso, a gente queria encerrar a apresentação, vou passar a palavra para o Max aí também, mas a gente vai deixar aqui aberto esses 10 minutinhos para perguntas, comentários. Amanhã também a gente pode aprofundar em algum outro questionamento ou visualizar algum ponto que para vocês ainda não ficou tão claro, tá bom? Vou parar de compartilhar a tela para a gente abrir aqui para as perguntas. Ô, Max, acho que você está no mudo, não sei se você quer comentar. Sim. Eu estava tentando aqui voltar para a janela quando você parou de compartilhar. Bom, queria já finalizar comentando 3 coisas. Primeiro, agradecer, conteúdo muito bom.
né? Segundo, o que me faz, digamos, resumir, né, pelo meu entendimento, tudo que foi apresentado. Pela ferramenta da IBM, pela solução da IBM, a gente tem agilidade, porque cada vez mais a gente tem ataques sofisticados, então, se a solução de segurança ela não acompanha isso, ela já vai ficar para trás. O atacante está progredindo, o Blue Team também tem que progredir. Então, agilidade. E a segunda coisa que, para mim, a mensagem foi muito bem passada, foi flexibilidade. Então, não tem mais aquela solução travada que eu vou só trabalhar desse jeito. Se você quiser esse recurso, você vai procurar outra solução. Não, a gente trabalha com vários fabricantes. A gente, como você falou, faz busca federada, pode trabalhar, inclusive, nessa busca federada com outros CIEM. Então, esses dois pontos, né, que foram muito bem passados, agilidade e flexibilidade, são os motivos pelo qual fazem a Red Belt cada vez mais se sentir à vontade para representar a IBM e corroborar com a estratégia nessa solução de segurança. É isso. Perfeito, Max. Muito bom. Acho que deixa eu dar uma olhada aqui no bate-papo. Se alguém quiser abrir o microfone também para perguntar, fica à vontade. A intenção é ser bate-papo, acho que está liberado aqui para todo mundo, pelo que eu estou vendo, então fiquem super à vontade aí. Estou tentando acompanhar aqui. Pelo que veio aqui, temos uma pergunta sobre a forma de licenciamento. Ô, Clauber, você está aí? Você quer comentar um pouquinho sobre a forma de licenciamento também? Vamos lá. O licenciamento do Cloud Pak for Security, ele pode ser feito de basicamente duas formas. Você deve considerar duas métricas, né? Você pode optar por uma ou outra. Ou pela capacidade, ou seja, eu quero quantos usuários autorizados eu tenho na minha solução, ou quantos, no caso, quando você licencia o próprio QRadar, nesse modelo do Cloud Pak for Security, quando você tem quantos eventos por segundo, quantos flows por minuto. Então, eu posso usar essa questão da capacidade, né, do uso, ou também posso ter a opção de fazer pela quantidade total de servidores na minha organização, aquilo que a gente chama de licenciamento enterprise. Então, quantos servidores eu tenho? Eu tenho 120 servidores dentro do meu conjunto de servidores, estejam eles parte na cloud, parte no meu data center, parte no colocation. Tenho 120 servidores, legal. Então, é para isso que você vai licenciar, e nesse formato, como é uma versão corporativa, enterprise, você tem acesso amplo e ilimitado para qualquer uma das funcionalidades que você queira utilizar. Como é uma solução modularizada, você pode falar assim, não, legal, agora eu queria licenciar o QRadar no Cloud Pak for Security, eu queria também o Data Explorer e o SOAR. E os outros? Agora não. Então, eu vou adquirir, para esse meu conjunto de 120 servidores, a capacidade de usar essas funcionalidades de forma ilimitada, e daqui a algum tempo, quando eu já tiver implementado esses componentes, eu vou para outras funcionalidades, vou adicionar outras funcionalidades também. É uma plataforma modular, você pode acrescentar novos componentes e licenciar ou pela capacidade ou numa abrangência inteira da organização. Perfeito. Pessoal, não sei se a gente vai ter mais alguma dúvida. Lucas, Marcelo, vocês querem ir para o quiz? O que vocês... Legal, só vou ter alguns recados antes até de passar para o Lucas. Primeiro, agradecer a apresentação, Gabriela, Max, ao Clauber, pelas dúvidas também, pelo tempo de todo mundo que está aqui. Lembrando que a gente vai subir a gravação desse webinar no nosso canal no YouTube, perdão, e disponibilizaremos o link para quem quiser entrar em contato com a gente diretamente, tá? Então, nossos canais, provavelmente entre hoje e amanhã, já estaremos o vídeo desse webinar, e também já colocar o convite para quem está aqui para comparecer amanhã no webinar, com o módulo aí, com o Clauber, com a demo que a gente vai fazer.
para o evento. O mesmo link pode ser acessado, mas a gente vai enviar mais uma comunicação para quem tiver que acessar também o evento amanhã, tá? Então, eu vou passar a palavra agora para o Lucas, trabalha junto no time de marketing, tem a dinâmica aí com os prêmios. Lucas, é com você. Tô ansiosa, viu, com essa dinâmica. Oi, gente, bom dia. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Gabi. Bom, a gente preparou aqui para vocês, deixa eu compartilhar minha tela, um quiz para ver se vocês... A Gabi fala rápido, ela estava com medo, mas para mim ela foi ótima. E quero ver se vocês absorveram tudo que ela falou. Então, vamos começar. Vou explicar para vocês como é que vai funcionar a dinâmica, tá? Primeiro eu vou pedir para vocês entrarem nesse site aqui através do celular, tá? É melhor, porque a gente vai ter a interface dentro do celular é melhor, porque vocês conseguem ver a pergunta no computador e responder pelo celular. Entrar aqui nesse site, arraslides.com/headtalks1, tá? Enquanto vocês vão entrando aí, eu vou explicar um pouquinho como é que vai ser o quiz, tá? São 5 perguntas que a Gabi mandou para a gente sobre o conteúdo que ela apresentou. As perguntas, elas têm tempo para serem respondidas, e quanto mais rápido você responder, mais pontos você vai ter. Só não esquece, quando vocês entrarem, clicar na resposta, na verdade, desculpa, e aí embaixo tem um botãozinho de submit. Se você não apertar esse botãozinho de submit, não vai ser computado, tá? Ontem eu estava testando e algumas vezes a gente esqueceu disso e aí você vai perder. Hoje a gente tem para o primeiro colocado uma Smart Home, uma Alexa de terceira geração, uma câmera de monitoramento 360 e um relógio smartwatch. Então, assim, tomara que vocês tenham anotado tudo aí, todas as coisas da Gabi, porque os prêmios são bons. Só lembrando, o time IBM e Red Belt, infelizmente, vocês não vão poder participar, porque vocês já devem saber todo esse conteúdo de... O Claubert disse aqui que já estava conectando, né, Claubert? Infelizmente, não vai ser dessa vez, tá bom? Então, pena, mas vamos torcer aqui pro pessoal. Vamos lá. Vamos esperar o pessoal entrar aí. Eu não estou vendo. Eu estou vendo aqui que tem que... Ah, tá. Agora começou a aparecer. Estava ficando preocupado aqui. Ó, por enquanto, estou vendo aqui que a gente tem 15 pessoas. Vou esperar mais um pouquinho, ver se mais alguém entra. Pessoal que está reagindo já. Vamos ver se alguém, por acaso, tiver com problema de conectar, pode abrir o microfone e avisar. Mas eu acho que estamos em 14. E... Eu estou com problema. Você está com problema? Eu não tô Tá conseguindo. Aí, que de repente a gente consegue te ajudar. Deixa eu tentar ainda um minuto só para tentar o endereço novamente. Beleza. Só lembrando que é só entrar pelo celular aqui nesse slides.com/headtalks1. Não tem muito segredo. Esse Red Talks é tudo maiúsculo, né? Eu acho que na hora que você está colocando, ele não faz diferença. Não é Aceita minúsculo também, tá, gente? Eu tentei aqui no minúsculo e foi. Eu testei ontem eu tinha testado, acho que funciona. Ok, consegui entrar aqui. Obrigado. Conseguiu? Consegui. Beleza, gente. Boa sorte aí para todo mundo. Eu vou começar. Vamos lá. Usando o Cloud Pak for Security, os clientes podem integrar ferramentas e conectar fluxos de trabalho apenas usando soluções IBM. Essa afirmação ela é verdadeira ou falsa?
lá. 10 pessoas acertaram, falando que ela é falsa. Vamos ver como é que está o ranking. Ó, Fernando, Bruno e Flávio ocupam o primeiro, segundo e terceiro lugar. Vou passar para a próxima. Apesar do nome com cloud, o Cloud Pak for Security é executado no Red Hat OpenShift para que possa rodar em qualquer lugar, on-premise, em nuvem pública ou privada. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeiro, 13 pessoas acertaram. O pessoal tá Vamos bem, ver né? como é que tá o ranking. Tá, né? Prestar atenção, Gabi. Acho que foi muito fácil essas perguntas aí. Vai ficar mais difícil. Vamos lá, gente. Cofundamos e contribuímos com uma tecnologia de código aberto para promover a interoperabilidade e reduzir dependência de fornecedores para UOA, OCA, NIST ou AG. Essa daí eu lembro de você falar na apresentação, Gabi. Tava com medo de você pular. Ah, falei 2 vezes. Aí, ó, Olá. prestar atenção, hein? Pois é, o pessoal tá focado. Ó, muito bom. Vamos lá. Ó, Bruno subiu aí, hein? Vamos lá, que tem mais 2 pela frente. Ó, essa aqui, como era um pouquinho maior, eu vou passar e depois tem o tempo, tá? Porque o Cloud Pak for Security ajuda a tomar ações mais rápidas. A, por ser uma ferramenta IBM com chatbots e inteligência artificial. B, por ser integrado apenas com IBM, facilitando assim toda a gestão em um único dashboard. C, por ele possuir uma ferramenta de gerenciamento de casos, de investigação e uma plataforma de resposta a incidentes de segurança integrada com automação, orquestração e a parte de regulamentação. D, por ele conter uma ferramenta chamada de acelerador, onde irá substituir o analista e tomar ações automáticas sem necessidade de fator humano. Essa aqui precisa prestar atenção se é A, B, ou C ou D, porque não tem na próxima página o descritivo, tá bom? Vou passar. $14 segundos aí para vocês colocarem o que vocês acham. Acabando o tempo. Olá. 11 pessoas acertaram. Vamos ver como é que tá. Aí o Bruno continua na frente. Uma pergunta. A integração do Cloud Pak for Security com as dezenas de fabricantes pode ser feita por meio de conectores. A ferramenta já entrega conectores prontos e você não poderá desenvolver outros por questão de compliance. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Dez segundos. Acabou o tempo. Olha lá, 13 pessoas ligadas aí. Uma errou. Vamos para os ganhadores. Bruno, Fernando e Pedro. Parabéns, Bruno. Parabéns, Fernando. Parabéns, Pedro. Pessoal. Muito bom, estavam ligados aí. Vou fechar aqui e voltar para o Marcelo para ele encerrar. A gente entra em contato com vocês, tá bom? Para pegar endereço, para pegar tudo.
E fiquem ligados que amanhã vai ter a segunda parte aí, tá bom? Bom, obrigado, Lucas. Obrigado a todo mundo que esteve presente. Só relembrando que amanhã tem a sequência, né, do nosso Red Talks. Convido a todos aí que estão presentes a comparecerem amanhã novamente, no mesmo horário, com o mesmo link. E, em caso de dúvidas, também enviaremos um novo link para acesso também para quem esteve e para quem também não esteve presente. O vídeo, mais uma vez, só relembrando, vamos subir ele nos nossos canais no YouTube, a gravação desse webinar. E acho que é isso, gente. Quem tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, recomendação, é só entrar em contato. E aos ganhadores, mais uma vez, parabéns pelas respostas. Entraremos em contato em breve. Mais uma vez, gente, agradeço aí a participação de todos e aí dou por encerrado aí o nosso Red Talks desse primeiro dia. Obrigado a todos. Até amanhã, Tchau, pessoal. gente. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Amanhã. Tchau.